E agora a gente segue, com as notícias desta quinta-feira, porque maioria formada pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e dos 7 aliados, com os votos da ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado, o placar do STF ficou em 4-1, O único voto contra a condenação foi do ministro Luiz Fux. E a Vanessa Vitória já está ao vivo com a gente, na porta do condomínio onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Boa noite, VV. Então, qual que é aí o desfecho, se é que a gente já pode falar num desfecho, ou então dos próximos passos, Tanto para o ex-presidente Bolsonaro como para os 7 aliados, os 7 réus. Oi, Lari, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está com a gente. Eu já vou dar logo aqui o que acabou de ficar definido com relação à pena, tá? Está aqui em frente à residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, mas eu já vou trazer o que a primeira turma decidiu com relação à pena. Então, fixou 27 anos e 3 meses para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem um detalhamento aqui, então ficou assim. 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, além de 124 dias de multa, cada dia em 2 salários mínimos em regime inicial fechado, Larissa. Essa é a decisão, a gente houve alguns conflitos, está muito aqui a questão muito de rotina, Larissa, a gente não vê apoiadores, não vemos nada disso, que a gente vê a presença da Polícia Militar numa viatura que está logo ali atrás do caminhão, mas o que a gente percebe é que de vez em quando passa um ou outro contra ou a favor o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, neste momento, Sidney, o nosso repórter cinematográfico, mostra a viatura da Polícia Militar que está ali, é mais para manter as coisas no controle, porque mais cedo, à tarde, alguns ambulantes, 2 ambulantes estavam aqui vendendo camisas do Brasil, bandeiras do Brasil, algumas com os Estados Unidos, junto com Israel, e o que a gente vê é movimentação de moradores aqui, tá, Larissa? Então, pena fixada. Eu vou dar um resumo de como foi o dia hoje lá no Supremo Tribunal Federal, mas antes disso, eu quero fazer um comentário a respeito de uma entrevista que a gente fez aqui alguns minutos atrás com o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acompanhou o julgamento aqui de dentro, junto com o pai, que hoje foi visto ali por pelo menos 25 minutos na porta da residência dele, lá dentro do condomínio. O Flávio até comentou que o pai estava com um soluço. E o que o Flávio Bolsonaro falou? O senador falou aqui pra gente, ele estava junto com um dos advogados de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele disse o seguinte, ele trouxe uma palavra do ex-presidente para a população brasileira, como ele disse, mas eu questionei como teria sido a recepção com relação ao julgamento, que naquele momento já estava definido o placar. Zanin estava terminando de votar, hoje então votou Carmen Lúcia, encerrando com Cristiano Zanin, os 2 ministros. E aí eu perguntei para ele, no momento da nossa entrevista foi encerrada lá a questão do julgamento, e aí definitivamente, em uma turma com 5 ministros, 4 entenderam pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e apenas o ex-ministro Luiz Fux, que votou ontem pela absolvição e alguns questionamentos que foram feitos com relação a todo o processo. Mas aí o que ele respondeu? Ele respondeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro viu como uma injustiça. Ele chamou de injustiça o que foi decidido lá no Supremo Tribunal Federal pela primeira turma. Com relação, Larissa, à questão do fato, de ele ter, o próprio ministro, o Fux, ter falado, ter comentado ali sobre alguns vícios, digamos assim, no processo, chegou a dizer que o STF, a primeira turma, não tinha competência. Isso foi muito bem visto pelo senador Flávio Bolsonaro aqui. Ele elogiou muito o voto do Fux e criticou bastante os outros votos. E naquele momento eu falei, olha, definido. E ele falou que já era de se esperar, que eles já esperavam. E aí a gente perguntou com relação a algum tipo de mudança na pena, no tipo de prisão aqui, que é domiciliar hoje com tornozeleira eletrônica. E aí a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro falou que vai recorrer, viu, Larissa? Então eles vão entrar com embargos declaratórios, eles vão questionar ali
detalhes desse processo e vão tentar aí reverter a situação no Supremo Tribunal Federal. E só para encerrar minha participação, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a fazer um atendimento médico em um hospital particular aqui de Brasília. No domingo, ele vai ter que ir escoltado, vai ter que apresentar a defesa vai ter que apresentar logo em seguida atestado comprovando que ele esteve lá, e é um procedimento médico que é em relação à pele e não em relação à questão dos soluços comentados hoje pelo senador Flávio Bolsonaro quando ele veio aqui conversar com a gente, Larissa. Tá certo, a Vanessa Vitória trazendo as informações ao vivo aqui para o SBT Brasília, segunda edição. Ela está na porta do condomínio onde o ex-presidente Bolsonaro cumpre prisão domiciliar e de onde ele acompanhou, o desfecho desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada, viu, VV? Um ótimo trabalho para você por aí. Bom, então só para a gente lembrar, a expectativa agora é dos advogados, tanto do ex-presidente Bolsonaro como dos 7 aliados, dos 7 réus que são acusados de articular um golpe de Estado. A expectativa agora é que esses advogados entrem com recurso, pelo menos para diminuir essa pena, já que o Supremo Tribunal Federal condenou a 27 anos e 3 meses de prisão o ex-presidente Bolsonaro e os 7 réus.